paz, amados. Que bom nós podemos estar mais uma vez em culto, em ação de graças ao nosso Deus, adorando e bendizendo ao nosso Rei. Que você, nesse momento, possa abrir teu coração para esse culto, para tudo que Deus tem a operar. Que nós possamos deixar o Senhor fazer aquilo que é necessário. Que possamos abrir totalmente nossa alma em adoração, em louvor, em gratidão ao nosso Deus. Como é bom podermos estar diante do Senhor. Como é bom nós podemos glorificar, bendizer o nome daquele que é santo e digno. Senhor, toma o teu lugar, Pai. Que esse culto seja, Pai, totalmente, Pai querido, na direção daquilo que o Senhor deseja. Que diminua, Senhor, o homem, mas cresça o teu Espírito. Para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz, ser sensíveis ao tocar do teu Espírito, ser tocados, tratados pelas tuas mãos, Senhor. Receba nosso coração, Pai. Receba nossa adoração, nosso louvor a Ti. Nós bendizemos, Senhor, e pedimos, Pai, derrama da Tua presença, da Tua glória, Senhor. Enche, Senhor, essa casa, Pai. Enche, Senhor, os lares. Enche as vidas, Pai. Somos templos do Teu Espírito Santo, Deus. Somos templos do Teu Espírito, Pai. E nós bendizemos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Clamamos, ora vem, Senhor. Ora vem, se manifesta. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua graça. Manifesta a Tua presença. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, Deus maravilhoso, mais de Ti. Mais da Tua presença. Mais do Teu agir, Deus. Tu és o começo, o início de todas as coisas. E o fim, Senhor. Nada, Senhor Jesus querido. Nada, Senhor, ultrapassa aquilo que Tu és, Senhor. Tu és soberano, Tu és exaltado, glorificado, adorado, Senhor, no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Nós bendizemos, nós glorificamos e Te adoramos, Senhor. Ora vem, Senhor. Nós bendizemos a Ti, entregamos a Ti esse culto nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua glória resplandeça, que a Tua vitória resplandeça em nossos corações, ó Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Não há outro além de Ti, Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Sou alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Outro além de ti, Senhor. Outro além de ti, Jesus. Pode entrar, Senhor. Queremos dar liberdade ao Teu Espírito, Deus. Queremos ser, Senhor Jesus, daqueles que se abrem a Ti, Deus, para o Teu agir, para o Teu mover, Deus. É tudo Seu. Um dia nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Nós confiamos, Senhor, a Ti, Pai, em nossa vida. Porque quem somos nós, Senhor, se não for a Tua presença conosco? Se o Senhor não estiver conosco, Deus. Nosso coração é Teu, Senhor. Senhor, pode entrar, é tudo seu. Faço o que quer fazer, meu coração é Teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero
quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Eu não Queremos queimar, queremos queimar, Senhor. E no mais profundo, Senhor, daquilo que o Senhor quer, é queimar do teu amor, é queimar, Senhor, pela tua vontade. Essa canção, ela é adaptada de Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9. Apesar de toda dor e sofrimento que o profeta vivia, o profeta Jeremias, por falar a verdade de Deus ao seu povo, porque o povo não queria ouvir, por muitas vezes não queria falar o que Deus falava em seu coração, mas ao mesmo tempo que isso passava por sua mente, ele amava tanto ao Senhor e a palavra de Deus, ardia tanto em seu peito, que ele não conseguia resistir à voz, doce voz, a presença gloriosa do Senhor falando ao coração dele. E ele pregava e vivia mesmo diante de toda a oposição que ele enfrentava, diante de toda a dificuldade que ele enfrentava. Mas o queimar era maior.
em seu coração. Então, a começar em nós, amados, em cada um de nós, sejamos exemplo do profeta Jeremias. Vamos falar, viver o que Deus nos diz, apesar das lutas diárias. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas temos que enfrentar isso. É queimar de amor por Jesus, é dizer: eu quero queimar pelo amor de Jesus, pela vontade do Senhor. Eu quero falar aquilo que o Senhor tem colocado na minha boca. Eu quero queimar diante da presença do Senhor, daquilo que Ele quer fazer. O meu coração precisa queimar, Senhor, cada vez mais, Pai. Queremos mais, mais e mais, Senhor. Oh, usa-nos, Pai. Queima o nosso coração, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, oh, la la la, la 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 la, la la la, la descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar. Não vem, não vem, não vem. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa coloca a mão no teu coração. Eu preciso do teu fogo. Oh, aleluia. Eu preciso que o teu amor, que tua vontade esteja em mim, Senhor, cada vez maior, cada vez mais. Oh, ela canta. Quero mais de ti, Senhor, mais de ti, Jesus. Quero mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus. Tem algumas perguntas. E talvez você precisasse fazer essas perguntas para o teu coração, para você mesmo. Talvez você tenha perguntas no teu coração. Qual o sentido da vida? Tudo que vivemos depende de nós. Será que estamos vivendo o que deveríamos viver? Qual deve ser a nossa busca? Tudo que fazemos é útil? O que fazer diante das situações que vivemos? Haverá alegria aos que choram? Algumas dessas questões podem passar pelo teu coração. Algumas dessas questões podem passar na tua vida, na tua mente. E nós fazemos muitas vezes esses questionamentos. Nós temos muitas vezes essas questões no nosso coração. Porém, quando nós temos perguntas sem respostas, só nos fazem mal. É muito ruim você estar em um lugar escuro, sem saber onde você vai chegar, sem ter segurança de onde você está pisando, não é? Imagine você num lugar escuro e sem saber onde você vai chegar, sem saber o que está ali, onde você está pisando. Muitas pessoas vivem dessa forma em relação às suas perguntas, sem saber, sem entender o que vai vir pela frente. Ou seja, as circunstâncias
a levar, o que acontecer, o que deve acontecer, o que vai acontecer. Muitas pessoas deixam que a vida é assim mesmo. O que acontecer, beleza. Eu vou viver o que vai acontecendo, tudo faz parte da vida. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos deixar a vida nos levar, que não precisamos nos preocupar, que estamos aqui por estar, ou será que tem um motivo para todas as coisas? Será que essas respostas elas podem ser respondidas? Na semana passada nós falamos sobre Provérbios 16:1, que fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que nós entendemos aqui é o que? Deus tem a resposta certa. A palavra de Deus, ela é lâmpada para um caminho escuro de trevas. A palavra de Deus é luz para o entendimento da verdade, para o meu caminho. Quando nós lemos a palavra de Deus, fala de nossa vida como um caminho. Nós estamos aqui por estar, mas há um caminho. E quando se está no caminho, o caminho sempre vai levar a algum lugar. Você, quando está num caminho, sempre vai chegar em algum lugar. Você não está no caminho por estar. Se você está no caminho é porque você quer chegar em algum lugar, porque ele vai te levar a algum lugar. E a palavra diz que há um caminho. Ela diz assim: luz para o meu caminho. Minha vida, minhas decisões, minhas ações são o meu caminho, irão me levar a algum lugar. Mas será que você quer criar um caminho ou seguir o caminho? E eu vou explicar isso. Será que você quer fazer o teu caminho ou seguir o único caminho? Não existe vários caminhos, mas existe o caminho. Quando se entende do propósito e vontade de Deus. Quando se entende que quem criou todas as coisas foi Deus. Salomão, diante da sua sabedoria e através das suas reflexões, ele compreendeu uma coisa. O Salmo 127:1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse Salmo 127, o salmista nos mostra que a vida construída sem Deus é na verdade uma grande ilusão, frágil e sem propósito. Esse salmo ele foi escrito provavelmente por Salomão, após ouvir as instruções de seu pai Davi em relação às responsabilidades em relação ao reino. Responsabilidade de construção do templo, do palácio. Salomão, ele tem uma coisa segura no seu coração, que ele necessita de Deus. A declaração de fé do sábio Salomão é profunda. Ele mostra que Deus, que sem Deus, toda a riqueza, toda a estrutura, tudo que o pai dele confiou não seria nada. Que sem Deus, por mais que ele tivesse toda essa riqueza, nada valeria. Ele mostra que a bênção de Deus é importante, que a presença de Deus é importante. Salomão entende que no caminho ele precisa de Deus. E se precisa de Deus, então a busca é por conhecer a Deus. Ele entendeu uma coisa, ele precisava conhecer a Deus. Ele entendeu que ele precisava estar firmado em Deus. Porque nada do que ele tinha conquistado valeria se não fosse pela presença de Deus. Porém, quando Jesus vem cumprir o seu propósito, ele traz uma mudança radical. Ele vai nos fazer entender melhor e esclarecer essas nossas indagações. Ele vem nos mostrar que não devemos criar caminhos
mas que Deus tem o caminho. Jesus é o caminho. E que nós não devemos criar caminhos, mas nos submeter ao único caminho, que é Jesus. E eu quero que você entenda isso. Quando a nossa vida está firmada no caminho, quando a nossa vida está firmada em Jesus, a nossa vida tem uma direção certa. Quando nós vivemos diante de Jesus, quando nós estamos diante do Senhor. Jesus fala assim, em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós temos muitos Tomés, cheios de indagações. Como assim, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? Jesus estava ensinando que a visão dos discípulos, elas precisavam ser outra. Não preocupar com o caminho da vida cotidiana, do dia a dia. Mas sim entender que Ele era o caminho para as suas respostas. Para viver uma vida melhor. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando, olha, se vocês olharem para mim, se vocês se direcionarem através de mim, vocês vão estar no caminho. Vocês vão entender as indagações, vocês vão entender as preocupações, que elas têm que estar em mim. Vocês vão entender que vocês vão ter que batalhar, fazer as suas coisas, mas crendo que eu sou Deus na vida de vocês. Tudo se firmava no caminho. As direções que nós tomamos na vida é por causa que existe um caminho. Se nós tomarmos esse caminho, as direções que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, elas vão ser bem sucedidas. Ele deixa claro que o lugar a se chegar é junto a Deus. Jesus está falando assim, olha, não busque as coisas que são da terra, mais as que são do céu. Ele está falando assim, eu sou o caminho. E quando ele está falando eu sou o caminho, ele está falando, eu sou o caminho para você se achegar a Deus. É o único caminho, é estarmos alicerçados na palavra dele. E assim, estando nele, teríamos vida. Temos vida, entendemos o sentido da vida. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. A palavra do Senhor é a resposta para todas as nossas perguntas. E vai de encontro com o que Salomão fala sobre a dependência de Deus e como as nossas coisas são inúteis se não tivermos Deus. Porque todo o sentido está em Deus. Porque o caminho é a palavra de Jesus. É a direção de Deus. Ficaria muito vazio a palavra de Salomão sem o entendimento espiritual. Deus jamais nos deixa confundidos, amados. Deus é o proclamador do seu desejo de ter o homem junto a Ele. E Jesus, Ele vem como aquele que torna isso acessível a nós. Ele tornou acessível. E o intuito de Jesus foi nos dar acesso ao reino de Deus e esclarecer como vivermos nesse mundo. As indagações, elas surgem muitas vezes de corações que muitas vezes estão não voltados a Deus. E começam várias indagações em sua mente e seu coração. Várias perguntas. Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Mas quando nós estamos no caminho, quando nós estamos em Cristo, entendendo a palavra de Cristo, que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, nós não ficamos confundidos. Em João 15:14, Jesus fala assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele está falando se nós estamos dentro da palavra, da direção que Ele tem, daquilo que Ele é, nós somos amigos dEle. Isso vos mando que vos ameis. Ele fala, se vocês fizerem o que eu mando, vocês são meus amigos. E isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Eu vejo que a unidade é algo precioso diante do Senhor.
quando nós amamos uns aos outros, quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós estamos firmados em Cristo, nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Queremos ajudar uns aos outros. Você faz parte de mim. Eu faço parte de você. Eu faço parte do Felipe. O Felipe faz parte de mim. O pastor Júnior faz parte de mim. Sabe por quê? Porque nós somos um. Um em Cristo. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Sabe o que Jesus está falando? Olha, se o mundo te odiar, se o mundo olhar para vocês e querer fazer mal para vocês, saiba que primeiramente Ele fez para mim. Ele fez mal a mim. Ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, Jesus continua falando, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando Jesus fala sobre o mundo aqui, Ele tem duas intenções. Ele está ensinando duas coisas. Primeiro, Ele quer dizer que o sistema do mundo, a maneira de viver das pessoas, segundo as verdades e ensino das coisas desse mundo, Ele está falando que essas verdades do mundo, que esse caminhar diante do mundo, segundo aquilo que o mundo ensina, não é bom. Vocês não são do mundo. Então esse andar, esse caminhar não pertence a vocês. Nós não temos que seguir padrões do mundo. Quando eu digo padrões do mundo que são contrários à vontade de Deus, mas precisamos seguir os padrões de Jesus. Jesus é o caminho. Segunda intenção era dizer que vocês estão aqui na terra, nesse mundo, e eles falam aos discípulos, mas também a nós hoje, mas estão de passagem, porque nós somos estrangeiros. O nosso reino não é esse, mas é onde Deus está. E falou que Ele iria preparar lugar para nós e voltaria nos buscar. Sabe o que Ele estava deixando claro? Que nosso lugar, que nosso reino é com Deus. A instrução é clara: vós sois meus amigos se vocês obedecem o que vos mando. Isso vos mando, amem, porque o mundo não ama como Jesus ama. É um amor diferente. É um amor de dar a vida, porque Jesus deu a vida. É o amor de não ter nada em troca, porque Jesus não pensava isso. Porque Ele pegou algo que era ruim para Ele, pagando preço, para que nós fôssemos livres. Quando nós lemos a palavra, as respostas do início vão sendo respondidas, vão fazendo sentido. As respostas estão no crer em Deus e conhecer e viver a sua vontade. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, com indagações sobre circunstâncias de perdas materiais, de perdas de pessoas que você ama. Talvez você esteja falando, mas por que isso? Porque o Senhor permitiu isso? Por que aconteceu isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu estou sofrendo tanto. Lá em Gênesis 2,16 vai falar assim, fala assim, que o Senhor deu essa ordem. Ali, Adão e Eva estavam ali no jardim. E Ele falou assim, do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A morte é consequência do pecado quando eles comem do fruto, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecam e assim se distanciam de Deus. A morte é consequência do pecado. Passou a existir a morte. Deus não criou o homem para que este viesse a morrer. No entanto, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. O pecado de Adão, o primeiro ser humano, foi transmitido a toda a descendência. Todos nós passamos a morrer. Não adianta falarmos é injusto só por causa que Adão fez isso. Adão é reflexo de todos nós. Se estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa, porque Deus é justo. Deus não iria
ali falaram: olha, agora vocês vão viver isso, porque Adão fez, somente porque Adão faria, não porque todos nós faríamos. Todos nós, se estivéssemos lá, qualquer um de nós estivéssemos lá, eu tenho certeza que nós iríamos fazer a mesma coisa, porque eu creio na justiça de Deus. Esse pecado, ele não trouxe só a morte, mas sabe por que você sente dor? Sabe por que você chora muitas vezes? Sabe por que você sofre muitas vezes? Isso é pela separação de Deus, o distanciamento de Deus. O pecado trouxe distanciamento. Quando nós lemos em Salmo 126, ele fala da dependência de Deus, que a vida sem Deus é vã, como ali falamos sobre Salomão. Porém, agora eu quero ler o Salmo 137. No início do Salmo 137, fala sobre a lamentação, a tristeza do povo de Deus. Olha só, a tristeza do povo de Deus. Um povo que era de Deus, mas que está vivendo uma tristeza muito grande. Está sofrendo. Tudo vem lá do distanciamento de Deus. Mas eu quero dizer de outro distanciamento também. Quando nós nos afastamos daquilo que é a verdade. Quando nós nos afastamos do caminho, que é Jesus, que é a palavra do Senhor. Em Salmo 137 começa assim, dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles dizem que eles se sentavam e choravam, lembrando de Sião. Os judeus sentiam saudades da sua terra, especificamente do local de adoração, o local onde eles adoravam, o templo em Jerusalém. Sabe o que é você sentir a distância, o distanciamento da presença de Deus? Eles choravam, eles se assentavam e choravam, lembrando como era bom poder estar adorando a Deus, como era bom estar na nossa terra. Antes da invasão babilônica, muitos deles achavam impossível Deus permitir a destruição da sua casa. Um magnífico templo construído por Salomão, mais de 300 anos antes. Mas, como Deus explicou por meio de Jeremias, Ezequiel e outros profetas, ele abandonou a casa porque já haviam abandonado ao Senhor. Porque o povo de Deus já havia abandonado a Deus. Não foi Deus que abandonou, mas eles abandonaram. Então, quando o Senhor abandona a casa, e ali destruição veio, e eles foram exilados. E quando eles falam aqui que eles choravam, estavam sentados chorando, é porque eles estavam no exílio da Babilônia, como escravos na Babilônia. E eles continuam se dizendo nos salgueiros, versículo 2, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores também pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Os cativos penduraram suas harpas, seus instrumentos ligados à adoração coletiva que era feita em Jerusalém. Porque a Babilônia não era o lugar de adoração, e eles não tinham prazer. Eles estavam distantes do Senhor, não sentiam prazer de louvar o Senhor. Não era Sião o local de adoração deles, onde ele louvava o Senhor. Aquele lugar não era mais. Babilônia não era o lugar que eles estavam acostumados a adorar, diante da presença do Senhor. Os babilônios, talvez por curiosidade, ou talvez tirando sarro, falando assim: olha aí, olha onde vocês estão agora, adorem aí, louvem. Eu não sei qual o significado do que eles faziam ali, mas os judeus não conseguiam, por entenderem que estavam longe da presença do Senhor. Talvez você esteja longe do Senhor e você até cante louvores,
mas não é a mesma coisa. Você sente a distância, você sente falta da presença. Adorar era diferente. Hoje eu canto, mas não consigo sentir. Aqueles homens estavam tristes, angustiados, choravam. O distanciamento de Deus nos faz viver um exílio. Como vimos, o distanciamento do povo de Deus fez eles viverem um exílio, não tendo motivos para adorar em terra estrangeira, onde viviam como escravos. Hoje também nós estamos em terra estrangeira, amados. Como Jesus falou, eu não sou desse mundo, também nós não somos desse mundo. Estamos de passagem aqui. Estamos de passagem aqui. A nossa vida não é isso aqui simplesmente. Deus tem muito mais. E devido a muitas coisas que nós passamos aqui no mundo, por causa do distanciamento de Deus, e quando eu estou falando assim, distanciamento, porque nós estamos no mundo e não diante da presença do Senhor, como o Senhor desejaria que nós estivéssemos, como nós desejaríamos de estar face a face com o Senhor. Nós estamos distantes de Deus, porque o pecado nos trouxe isso. Também choramos, sofremos, somos afrontados, enquanto estamos nesse mundo, enquanto tivermos a carne, essa nossa carne, nós vamos passar por isso, dores, sentimentos de tristeza, choraremos, e talvez muitas vezes você possa não sentir prazer em adorar a Deus, talvez você esteja sentindo que não há razão de viver, talvez você esteja sentindo uma tristeza muito grande, como aquele povo sentia. Eu não sei as indagações, eu não sei o sentimento que está no seu coração, eu não sei o distanciamento que você está tendo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem solução para todas as coisas. Embora Jesus nos faça entender que somos povo de Deus, por recebermos a vitória de Cristo como herança. Lá quando ele diz, eu venci o mundo, vós também vencereis. Ele está falando para aquele que assumiu a herança, assumiu o sacrifício de Cristo, assumiu a mudança de vida que Jesus traz. Quando nós aceitamos, vivemos diante da vontade do Senhor, nos rendemos à vontade do Senhor. E ele também diz que nós, além de dizer que nós venceríamos o mundo, mas ele fala assim, que nós nesse mundo teremos aflições. O distanciamento e o viver numa terra estrangeira, porque a terra que o Senhor, lá onde o Senhor está, não há choro, não há tristeza, não há nada disso. Mas nós estamos aqui. Nós estamos num lugar estrangeiro. Nós não somos desse mundo. E não é petulância, mas Jesus falou, o nosso reino não é desse mundo, não. O nosso reino é um reino eterno. Isso aqui é passageiro, é 100 anos, 90 anos para alguns, menos para outros, que o Senhor chama antes. Mas existe um ponto maravilhoso, amados. Embora estejamos afastados em relação ao lugar, não estamos face a face com Deus. Jesus nos dá livre acesso a Deus, através da sua presença em Espírito. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Sabe, esse é o anseio. E em espírito nós podemos louvar, e em espírito nós podemos chegar diante do Senhor, sentir a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus abriu esse caminho. Como é maravilhoso poder saber que há um caminho que Jesus nos deu livre acesso. E ele fala mais, ele fala, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está falando que o Espírito Santo que habita em nós está conosco até consumar o fim da nossa vida nessa terra. Deus nunca abandonou o povo, embora eles estivessem cativos. Embora eles estivessem no cativeiro, Deus nunca deixou de olhar para eles. Você pode estar distante do Senhor, mas Ele nunca vai deixar de olhar para você, esperando o momento para te trazer de volta, esperando o momento para te fazer livre, esperando o momento para tirar do cativeiro. Ele não quer você distante. Embora aqueles homens chorassem, sofressem, Deus estava com os olhos sobre eles. Embora você sofra, chore, embora que passemos momentos difíceis, Deus continua conosco.
Deus usou seus profetas para lhes anunciar o livramento do exílio, a restauração do seu povo, como foi relatado lá em Isaías 44. Se você ler Isaías 44, 21, fala assim: lembra-te dessas coisas, Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. O Senhor estava falando: olha, como eu falei pelos meus mensageiros, como eu falei pelos profetas, pelos meus servos, eu vou edificar aquilo que estava assolado em ruínas, eu vou levantar aquilo que estava caído. Jerusalém será habitada, as cidades de Judá serão habitadas, eu vou levantar aquilo que estava caído. Se existe, meu amado, algo que o Senhor não nos deixa, é ficar da forma que estamos. Pode ficar um momento, mas há um momento que o Senhor nos levanta e nos exalta e nos fortalece e nos reveste, dizendo: eu estou te levantando porque há promessa na tua vida, eu estou te levantando porque há promessa para minha casa, para o meu povo. Versículo 28, ele termina assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ele estava falando de restaurar todas aquelas coisas, de tornar habitável de novo aquilo que estava ali destruído em ruínas, porque estavam todos exilados, foram levados pelo povo babilônico. O governo nunca saiu da mão do Senhor. Embora as coisas estivessem ali em ruínas, Deus nunca perdeu o controle. Embora aquele povo de Deus estava exilado, Deus nunca perdeu o controle. Eu quero dizer para você, nós passamos por tantas coisas nesse mundo, nós passamos por tantas dificuldades nesse mundo muitas vezes, mas Deus nunca deixou você. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus nunca perdeu o controle da sua igreja, da sua casa, do seu corpo, do corpo de Cristo. Como Deus usou seus servos para prometer o livramento, Ele tem o poder para cumprir todas as suas promessas. Deus não só promete, mas Ele cumpre, porque Ele tem o poder, porque Ele tem a autoridade, porque Ele dá a palavra final. O que seria de nós se nós tivéssemos simplesmente o Salmo 127 relatando a necessidade de dependência de Deus? Que adianta só eu depender de Deus? Só depender de Deus não adianta. Só falar de depender de Deus não adianta. Se aí nós temos o Salmo 137 falando que mesmo aquele povo, tendo Deus, se afastado de Deus e sofriam. Eles eram dependentes de Deus, mas eles se afastaram. E eles começaram a sofrer, e eles estavam exilados. Não adiantava só dependência. Que adiantaria a promessa de Deus de restauração através dos profetas, se não houvesse o Salmo 126? Não adiantava só promessa. Sabe, você ouvir promessa, mas nunca acontecer nada, não adianta nada. As pessoas podem prometer várias coisas para você, mas se não ocorrer nada, não adianta nada. Promessas são vazias muitas vezes. Não adiantava falar só que precisa ser dependente de Deus, se você não obedece a Deus. Não adianta somente falar que você precisa depender de Deus, se você não vive segundo o que Deus quer. Não adianta falar que há promessas que Deus vai de Deus fazer as coisas, se você não acredita nessas promessas. E aí o Salmo 126 fala sobre a alegria do cumprimento da promessa. Não basta ter a promessa, mas nós precisamos entender que existe o cumprimento da promessa, que há um Deus que cumpre a promessa.
Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. O Salmo 126, ele é composto na época da restauração. Sabe lá como nós lemos em Isaías? Deus não só falou, mas agora Ele começa a cumprir tudo aquilo que Ele falou. Eles começam a ser libertos, livres da Babilônia. Livres da Babilônia. E começam a voltar para a sua terra. O clima de alegria era tremendo, incomparável. Depois de tanta tristeza no exílio, agora eles estão se voltando. E a alegria era incomparável. Vamos ler lá o Salmo 126, 1 até o 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe o que começou a acontecer? As nações começaram a dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Estava sendo restaurado e a alegria voltou ao coração deles. Eles começaram a realmente sentir alegria de novo. Eles estavam como aqueles que sonham, sonhos bons. Nossa, isso é realidade. Não estou acreditando. Nós estamos voltando. Nós não somos mais no exílio, mas estamos livres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eles falaram assim: não só as nações falam, mas realmente Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus quer que nós venhamos sentir regozijo, alegria, e não simplesmente o sofrimento, a tristeza das coisas, mas Deus quer nos renovar, nos restaurar. O caminho é Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é alegria, Jesus é paz, Jesus é vida. E quando nós estamos em Cristo, as coisas são diferentes. Começa a se renovar a alegria, as promessas começam a ser cumpridas, e as pessoas vão olhar e ver na nossa vida isso. Versículo 4 fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe o que ele está falando? Nós semeamos com lágrimas, nós choramos, sentimos saudades, e hoje nós nos alegramos, nós colhemos com alegria a liberdade. Poder estar de novo voltando para a nossa terra, poder de novo reconstruir o templo, poder de novo ver as coisas acontecendo, a nossa terra sendo habitada novamente. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O retorno do cativeiro babilônico havia sido desejado. Por tanto tempo ele havia sido desejado. Parecia um sonho para eles. Alguns haviam esperado a vida inteira. A alegria do povo era incontida. Não parava mais de louvar a Deus. O clima era de riso, de alegria, de deleite na salvação de Deus. O povo de Judá havia ido para a Babilônia em lágrimas, mas sua tristeza rendeu recompensas tremendas. O Senhor veio resgatar mais uma vez o seu povo. E ao retornarem a Judá e Jerusalém, estavam colhendo uma safra de pura alegria. A oração deles é assim: faze-nos regressar. Enquanto eles estavam lá, eles diziam: faze-nos regressar. Devolve-nos a terra, Senhor. Quando nós analisamos essa história, vemos o livramento, a restauração momentânea daquele povo. Como nós nesse mundo, temos restaurações em áreas da nossa vida. Restauração de áreas que nós tivemos ações erradas, que passamos muitas vezes situações difíceis por tomar decisões erradas. Ou ainda, por estarmos nesse mundo, precisarmos de crescer, muitas vezes Deus nos prova. Difíceis provas às vezes, mas Ele está nos dando crescimento, nos fortalecendo. E nós passamos por essas situações. E temos dificuldades muitas vezes diante dessas situações. Deus restaura algumas áreas da nossa vida.
como eles tiveram com a restauração da vida deles, voltando para a terra, que Deus havia dado para eles. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: haverá um dia em que a promessa que Jesus fez também terá o seu cumprimento. E essa terra que nós somos estrangeiros, nós vamos ser tirados dela. Como Jesus disse, eu vou preparar lugar. Vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim: Jesus foi preparar lugar para você. Aleluia. Esse lugar aqui não é nosso não. Estamos de passagem. Isso não é nosso, essa terra não é nossa. E Jesus fala mais. Ele fala: vou preparar lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nunca foi plano do Senhor nós morremos, nunca foi plano do Senhor nós sofremos, nunca foi plano do Senhor nós vivemos essas situações que nós vivemos aqui na terra, as perdas, as dores, os sofrimentos. E Jesus, quando Ele vem para tirar isso da nossa vida, para dizer assim: olha, tudo isso que passou, tudo que você viveu, tudo que você está vivendo, vai ter um fim, porque eu vou preparar lugar e vai ter um momento que eu vou buscar a minha noiva. Em 1 Coríntios 15:51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Seremos todos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Vai haver uma transformação. Aqui na terra houve aquela transformação naquele povo. Eles mudam, eles saem do cativeiro e são livres, e ali o coração deles se encheu de alegria e de regozijo. E eu quero dizer para você, aqui também fala: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não mais esse corpo, não mais essa vida, mas serão transformados. E nós seremos transformados. Não haverá mais a corruptibilidade desse corpo mortal. E nós vamos nos revestir. A palavra de Deus diz assim: se revista, que esse corpo se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Sabe, esse corpo não vai ser mais esse corpo, porque vai haver um novo corpo, restaurado pelo Senhor, e vai se cumprir a palavra do Senhor: tragada foi a morte pela vida. Não vai haver mais morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis, e sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se nós estivermos no caminho em Jesus, se nós estivermos diante da palavra do Senhor Jesus, vai haver um dia em que a morte não vai fazer parte mais da sua vida. E o mais interessante é que o Senhor fala assim: aqueles que estão comigo não morrem, mas dormem. Sabe por quê? Porque a morte não é o fim. Claro que a gente morre nessa carne, nesse mundo, mas Ele está falando de dormir, porque nós vamos viver um outro reino. Profeticamente, como aquele povo orou para serem livres do cativeiro e voltarem para a sua terra, nós oramos pela vinda de Jesus, que concluirá a obra de Deus em meio ao seu povo. Sabe, eu não quero estar distante do Senhor mais não, mas eu quero estar junto com Ele. Jesus abriu um caminho, mas é um caminho espiritual, mas eu quero estar face a face com Deus. Nós precisamos orar: Senhor, ora vem. Não queremos estar distantes.
Como aquele povo orava, não queremos estar distante da nossa terra, da onde é nosso, Senhor, que o Senhor nos colocou, da tua presença, Senhor. E nós precisamos orar da mesma forma. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui, nós podemos viver um pouco do reino de Deus. Ele está conosco e nos trará vitória. Nessa terra, a cada vitória, a cada libertação, transformação, é uma alegria tremenda. Nós testemunhamos, nós contamos as bênçãos que o Senhor faz, como foi com aquele povo. Porém, para nós, como povo de Deus, noiva e corpo de Cristo, e os povos de todos os tempos, será incomparável o que Deus tem para nós. Será incomparável o que o Senhor tem preparado. Sabe o que Deus tem preparado para você? Nós estamos presos muitas vezes a essa terra, mas o Senhor fala para nós: vocês são estrangeiros, não se preocupe com essas coisas desse mundo, porque há um lugar preparado para vocês. E Apocalipse, João escreveu assim, dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu, porque já a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Um homem há muitos anos atrás, falando de uma coisa que ele estava vendo, que Deus estava revelando, a revelação, o Apocalipse, falando: olha, essa terra vai passar, esse céu vai passar, o mar já não vai existir. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha o tabernáculo de Deus, onde eu vou habitar com os homens, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você vai ver face a face, e você vai habitar num lugar preparado, e que ele foi feito para você e para mim. Um lugar particular para você e para mim, dizendo: olha, passou aquela terra corruptível, passou aquele céu, passou aquele mar, mas hoje eu tenho uma nova terra para vocês, um lugar onde vai ser habitação para estar junto comigo, e eu vou ser o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você que chora, você que vive sofrendo, você que por causa de uma perda de alguém que você ama, está ali sofrendo, eu quero dizer para você: vai haver um momento que o Senhor vai limpar toda a sua lágrima, todo o seu choro, toda a sua tristeza. Quanta coisa aflige a tua alma, mas o Senhor diz: eu tenho um lugar preparado para você. Esse distanciamento de mim vai acabar, porque eu tenho algo preparado para você. Não haverá mais lágrima. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esse mundo vai passar, e toda a dor com ele, e todo o sofrimento com ele, e todas as coisas ruins com ele. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Será que existe coisa melhor do que isso? Não se compara o que Deus tem preparado para nós. Se a alegria daquele povo foi tão grande, se a alegria de você ter vitórias na sua vida é grande, eu quero dizer para você que tem coisa que não chega no teu entendimento do que Deus tem preparado. Estamos numa batalha nesse mundo passageiro, para vencermos em Cristo, através de Cristo, e vivermos com Ele para sempre. Jesus é o caminho para você chegar a esse lugar. Jesus é o caminho para você sair desse cativeiro.
desse exílio. Estamos presos a esse mundo. Estamos vivendo esse mundo. Mas há um dia que o Senhor vai nos livrar totalmente desse mundo. E o regozijo será tão grande, e será eterno, porque Deus vai nos chamar, porque Jesus vai vir nos buscar, e as coisas serão diferentes. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas haverá alegria, paz para todos sempre. Vai valer a pena. Vale a pena. Você confiar em Jesus, você viver em Jesus. Jesus te chama para viver nele, nesse caminho. Nós não precisamos criar um caminho, mas sim nos render ao caminho. Nós não precisamos criar nossos caminhos, mas entender que há um caminho que nos leva a viver uma vida diferente. Eu não sei as dores, eu não sei as lutas, mas o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus e o Espírito Santo testificam em nosso coração que quem vencer herdará. E se é vencer, nós vamos batalhar. E não importa o que nós venhamos passar, mas há um Deus que nos dá vitória e nos fortalece a cada dia, que está conosco a cada dia. Você pode não compreender muitas coisas, mas Deus vai a cada dia trabalhar teu coração de fazer enxergar que esse mundo não é para você, mas que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos batalhar, vamos fazer, porque vai valer a pena estar com Ele. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando dia chegar, eu te direi, Senhor, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu te direi.
direi, Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Deus quer cuidar do nosso coração e nos mostrar. Valer a pena. Eu tive aflições, Valer a pena. mas eu venci o mundo, você também vai vencer. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar força em cada adversidade, em cada sofrimento, cada momento difícil que você vai passar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas se você estiver em mim e eu estiver em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, você vai vencer no nome de Jesus. Aleluia. Você vai vencer no nome do Senhor Jesus. E vai ter um dia que você vai ouvir a trombeta, ou talvez você vai ressuscitar, sair do túmulo, e Deus vai falar: bem-vindo, bem-vindo ao meu reino, bem-vindo ao reino que vocês sempre pertenceram, porque eu vos escolhi, porque eu vos chamei para serem meus filhos. Ele cantará cheio. Senhor, valeu a pena. Oh, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Face a face com Ele, dizendo: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Oh, eu venci, porque Jesus deu vida, porque Jesus mudou minha história. Valeu a pena mesmo. Oh, aleluia, Deus. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Afligido, porém não destruído, não. Como Paulo falou, combati um bom combate, passei por tanta coisa, mas eu venci. Eu cheguei no final. Sabe por quê? Porque ele confiava, porque o caminho era Cristo, e ele entendeu isso. Você vai vencer no nome de Jesus. Você vai chegar no final no nome de Jesus. Reveste seus filhos, Senhor. Reveste os seus filhos em meio a esse mundo, Pai querido, que é passageiro, mas que um dia vamos estar com o Senhor. Fortalece os teus servos, Pai. Se o Senhor está em nós, nós somos mais do que vencedores, porque é Ele que venceu por nós, porque Ele já deu como herança para nós a vitória. Que Deus abençoe, te fortaleça cada dia, e você entenda isso. Jamais esqueça que há promessa, jamais esqueça que há um Deus que cumpre promessa, que tem todo o poder, e que o Senhor Jesus foi, mas vai voltar para chamar a tua noiva. Ele foi por causa de mim, Ele veio por causa de mim e você, e voltou para lá, para preparar para mim e para você um lugar especial. Pensa nisso, que essa vida não é nada, é passageira, mas há uma vida eterna com o Senhor, há uma vida para sempre com o Senhor. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe vocês.
Continue ofertando, dizimando. Continue contribuindo para que a obra do Senhor cresça. Estamos aí construindo e tem sido uma grande bênção, vendo que cada dia mais se toma forma. Essa igreja vai ficando cada vez mais completa naquilo que nós determinamos, naquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Como a nossa vida é assim, essa obra tem sido assim. Quem dá crescimento é Deus. Se é de Deus, cresce. E eu creio que não há necessidade, não é só de contribuição financeira, mas de oração. Ore pelos pastores, ore pelos líderes, ore pelos ministérios, porque as batalhas são grandes, mas como nós ouvimos hoje a palavra do Senhor, como Deus quis falar ao nosso coração, nós somos mais que vencedores, e as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, porque Ele é fiel. Se você tem ajudado, nós agradecemos muito, com os alimentos, com a contribuição, colocando 7 centavos a mais na sua oferta, para entendermos que é para ajuda assistencial das pessoas que estão em dificuldades financeiras. E assim você continue contribuindo para que seja abençoado cada vida. Está aí na tela as contas, e eu gostaria que você realmente se preparasse seu coração para, após essa pandemia, nós vemos algo maravilhoso pelo Senhor. Lutas vão continuar, porque sempre é assim. Essa terra nós vamos ver isso, mas nós vamos ser mais que vencedores. E eu creio em crescimento, não estagnação. Estagnação quando nós estávamos antes da pandemia, porque eu creio que muitos estavam estagnados, mas Deus tem algo especial sendo feito agora. Se aproxime de Deus e seja abençoado por Deus. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, uma semana de vitória, bênção sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Digita aí 3, glória a Deus, e que Deus abençoe em nome de Jesus. 1, 2, 3, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Toda a glória, toda a honra àquele que nos deu vida, aquele que nos livrou de todo mal, de todo pecado, de toda morte, aquele que nos traz vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.